do Personal Bike, eu sou Heron Soares e a pergunta que eu te faço hoje é essa: por que os exercícios de força são tão importantes na hora de você pedalar com a sapatilha? Para a gente entender essa pergunta e para poder responder ela com uma eficiência legal, a gente precisa entender primeiro algumas questões. E eu quero que você imagine nessas questões a sua perna. A sua perna. Qual é a estrutura dessa perna? Vamos entender qual é essa estrutura? Então, primeiro a gente vai ter a pele, por segundo a gente tem lá o músculo e por terceiro a gente tem os ossos. Basicamente seria isso, não seria? Vamos tirar só uma fatia disso, vamos tirar só os músculos. O que a gente tem nessa perna com os músculos? Primeiro, a gente tem a parte da frente da perna, que tem músculos, e na parte de trás da perna, que também tem músculos, certo? Claro que a gente tem diversos tipos de músculos, diversos nomes de músculos que vão estar trabalhando nessa perna. Vamos entender agora a função desses músculos. Quais seriam essas funções? Primeiro, gerar força. Segundo, consequentemente, gerar movimento. Então, se você gerou força, você vai gerar movimento, independente se você estiver caminhando ou não. Legal? Entendido essa questão da sua perna, vamos voltar um pouquinho ao passado. Lá em 1977 a 1985. Nessa época, teve alguns estudiosos que analisaram algumas questões fundamentais para a gente entender esse músculo na hora de pedalar. Vamos a eles? Eles usaram uma técnica chamada eletromiografia. O que seria eletromiografia? Vamos entender um pouco mais sobre ela. Você já ouviu falar em eletrocardiograma? Eletrocardiograma, ele vai medir ou ele vai avaliar, ele vai verificar as ações elétricas do seu coração. Então, como ele está batendo. Então, essa parte elétrica do seu coração. A eletromiografia nada mais é do que a ação que o seu músculo está exercendo na sua perna. Então, vamos lá. Se o músculo está trabalhando, se o músculo da coxa está trabalhando, a eletromiografia vai conseguir identificar essa eletricidade que ele está emitindo. Beleza? Nisso, eles usaram a eletromiografia no ciclo da pedalada. Então vamos tentar só resumir o que seria esse ciclo da pedalada também. Se você está pedalando lá, né, você vai fazer um ciclo. Então esse ciclo da pedalada foi o que eles avaliaram. Quais seriam esses músculos que eles avaliaram? A gente vai falar o nome do músculo mais técnico e aí eu vou falar um nome mais aí empírico, mais simples, para que você possa compreender. O primeiro músculo lá foi o glúteo máximo. Nada mais é do que o nosso bumbum. A gente tem lá o bíceps femoral, a gente tem o reto femoral e a gente tem o vasto lateral. Nada mais do que a nossa coxa. A gente tem o gastrocnêmio, que seria a panturrilha da perna ou a batata da perna. E a gente vai ter o tibial anterior, que seria aí nesse caso a parte da frente dessa panturrilha, dessa batata da perna. Beleza? Com esses músculos aí ativos, a gente vai identificar qual é o ponto-chave desses estudos. Para que esse estudo ficasse legal, eles usaram duas variáveis. Primeiro, sem firma-pé e com firma-pé. O que seria esse firma-pé? Seria a sapatilha, seria o taco que você utiliza na sua bicicleta. Então eles avaliaram esses músculos nessas duas condições. Quais foram os resultados que eles tiveram e qual foi a conclusão desses estudos? Primeiro, eles observaram que os músculos da coxa estão muito mais ativos com o firma-pé, com a sapatilha. E segundo, é claro que a gente já ia saber sobre isso, que o firma-pé ou a sapatilha, ele vai ativar muito mais os músculos da perna. Legal? Para a gente finalizar, a gente vai fazer mais uma pergunta. Aonde entra então os exercícios de força na sapatilha ou aí para pedalar com a sapatilha e nessa história toda? Se você tem esses músculos ativos, que a gente falou desses estudos, é claro que se você primeiro fizer exercício de força, independente se é com ou sem, você vai conseguir gerar maior força para esse ciclo de pedalada, certo? Esses são os dois primeiros pontos. Terceiro, se você gera aí músculos mais fortes, você consegue também gerar maiores
forças aplicadas ao pedal, a esse ciclo de pedalada. Tranquilo? Para a gente finalizar então, o quarto ponto, a gente vai observar aí que então por que não trabalhar o exercício de força apenas na bicicleta? Por que eu teria que fazer um treino extra para poder trabalhar essa força? E aí a gente conclui respondendo essa pergunta que os exercícios de força eles não são apenas complementares, mas eles são fundamentais para, entre aspas, treinar outros tipos de forças que não são, entre aspas, treinados na bicicleta. Por exemplo, resistência de força, a gente sabe que ela é trabalhada na bicicleta, mas força hipertrófica, força máxima, são dois tipos de forças que não são tão bem trabalhados aí ao longo prazo nos treinos ou no pedal ou na hora de você conseguir pedalar na bicicleta. Por isso é tão importante você fazer exercício de força. Ele não é complementar, ele é fundamental para aumentar a sua força na hora de pedalar. Principalmente se você for utilizar a sapatilha, já que aqueles músculos que a gente falou aí da coxa serão mais ativados. Beleza? Então é isso aí. A gente tem um novo e-book aí no ar para que você possa entender e resolver alguns problemas na hora de pedalar durante a semana. Se você se interessou, o link para você adquirir ele está na descrição desse vídeo. Clica lá e dá uma olhada no nosso conteúdo, tá bem legal. Não se esquece, curta, compartilha e comenta. Ajuda a gente aí a colocar mais fogo nesse conteúdo, a mais ideia, a mais dúvidas sobre esses assuntos. E para a gente finalizar então, seja lá no Facebook ou no YouTube, faz isso para a gente, ajuda a divulgar o nosso conteúdo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.